Amém, amados? Glória a Deus. Queridos, grande parte da história está envolvida em conflitos. No século passado nós tivemos duas grandes guerras mundiais, sem falar de tantas outras que aconteceram e continuam acontecendo em menor abrangência. Quando nós olhamos para o cenário global, mundial, ele infelizmente é um cenário de guerras. Contudo, essas guerras não são apenas entre nações, mas também conflitos e falta de paz entre pessoas. Quando Paulo ele está ensinando o seu filho na fé, Timóteo, ele fala que no final dos tempos as pessoas seriam, e ele traz uma lista enorme, está lá em 2 Timóteo 3, versículos 2 a 4, os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Olha isso. Então, o cenário que nós vivemos é um cenário onde boa parte do conflito e da falta de paz entre a humanidade, entre as pessoas, enfim, se dá por características como essas. Jesus já havia nos avisado sobre o cenário dos tempos do fim. Dá uma olhada lá, Mateus capítulo 24, versículos 3 a 13. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão, olha lá gente, ouvirão falar de guerras, de rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. Então, o que nós percebemos nesse texto, e o que eu tenho explicado até aqui, é que o cenário do fim dos tempos, o cenário que inclusive nós já estamos, é um cenário de ausência de paz, naturalmente falando. Porque pelo contexto mundial, pelo cenário de guerras, pelos tempos do fim, por aquilo que Paulo disse a Timóteo, falando como as pessoas seriam. E tudo isso corrobora, meus amados irmãos, quando nós olhamos lá no dia a dia, para alguém da nossa família, para um vizinho, para um amigo, e nós percebemos o estado emocional das pessoas. Quem aqui conhece, infelizmente, alguém que tem sofrido de depressão, ansiedade, crises emocionais, problemas nesse aspecto? Deixa eu ver. Você conhece alguém que está enfrentando de alguma forma isso? Eu li uma reportagem de janeiro desse ano que dizia que internações por ansiedade mais que dobraram nos últimos 4 anos, segundo o estudo que foi feito. Então talvez você olhe e fale assim: pastor, peraí, então você veio falar sobre paz ou sobre desgraça? Você veio falar sobre coisas boas ou sobre coisas ruins? Eu sei, pastor, o cenário que nos envolve cada vez mais no princípio das dores é um cenário de guerras. Nós sabemos que haverá perseguição sobre a igreja, nós sabemos que as pessoas no final dos tempos se tornarão dessa forma. Quando eu olho para pesquisas, quando eu olho para os meus vizinhos, quando eu olho para as pessoas que me cercam, eu vejo muita gente, talvez até eu mesmo, enfrentando crises emocionais. Pastor, tudo está acabado. Não está não, irmão, fica calmo, tá? Não está nada acabado, porque como cristãos nós temos acesso à paz. E nós vamos aprender nessa noite que um dos frutos do Espírito é a paz. Na verdade, irmãos,
A falta de paz dos tempos atuais, como nós vimos até aqui, primeiro é um sinal de que Jesus em breve voltará para arrebatar a sua igreja, amém ou não? Então todo esse cenário caótico precisa fazer com que você perceba que o Messias está vindo, o Senhor está voltando. Isso precisa nos dar esperança para continuarmos. E segunda coisa, a falta de paz dos tempos atuais revela uma necessidade. Nós precisamos de alguma forma encontrar paz. Nós precisamos, em meio a toda essa loucura, encontrar paz. E onde ela pode ser encontrada? Apenas em Cristo. Amém ou não? Então, mesmo em meio aos cenários difíceis da vida, nós podemos encontrar paz. E nós vamos trabalhar isso aqui hoje. Eu quero mostrar para vocês de onde vem a paz, como essa paz acontece, como que você acessa, como cristão nós podemos viver debaixo dessa verdade, que é a paz como um fruto do Espírito. Tudo bem até aqui? Então a gente vai construir um passo após outro aqui. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 27. João capítulo 14, versículo 27. Para a gente começar a construir construir esse conceito de paz, o que é paz, a gente precisa se atentar a isso. Nós precisamos entender o que é a paz bíblica. Então o texto diz: eu deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou, o Senhor dizendo. E aí ele explica, presta atenção aqui que interessante, ó. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Então, aqui nós já percebemos um conceito bíblico de paz. A paz que Jesus nos dá é diferente da paz que o mundo dá. Então, como cristãos, nós temos acesso a uma paz, mas essa paz se dá de maneira diferente. Pastor, me explica, te explico. A paz para o cara que não segue a Jesus, que não é uma pessoa espiritual no aspecto bíblico, como que é a paz mundana, como que é a paz da galera aí fora? Ela está basicamente estabelecida em três coisas. Primeira, a ausência de problemas. Se não tem BO na sua vida, já é uma ótima coisa, porque aí você tem paz, porque a paz destes é circunstancial, depende do cenário, ok? Segunda coisa, a paz para esse grupo de pessoas está conectada à abundância de bens, money, grana. Tudo bem? Eu não estou dizendo que você como crente agora vai fazer um voto de pobreza, irmão. Não é isso. Que Deus te abençoe, amém? Que o Senhor prospere você, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Mas, para esse grupo de pessoas, as circunstâncias precisam estar favoráveis, eu preciso estar com recursos na mão. E terceira coisa que é a paz, é o quê? É seguir o seu coração, é viver intensamente os seus desejos, ainda que sejam pecaminosos. Então lá fora, o que é uma pessoa que está em paz, que ela se sente bem, que ela está bem consigo mesmo? As circunstâncias são favoráveis, ela tem recursos e ela simplesmente segue o seu coração. Só que João 14, 27, Jesus disse, volta lá, põe um texto para mim: eu deixo com vocês a minha paz, mas eu não lhes dou a paz como o mundo dá. Então, se não é como o mundo dá, então eu preciso avaliar como que o cristão tem paz, qual é essa paz bíblica, como ela me envolve, como ela se torna real na minha vida. Vamos lá, você como cristão tem acesso à paz, só que olha o que Jesus disse. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos peraí, o Senhor falou que Ele me dá paz, mas Ele falou que eu vou ter aflições. Então olha como diverge da paz do mundo. A paz mundana é o quê? É a circunstância favorável. Jesus está dizendo, ainda que a circunstância não seja favorável, eu te dou a paz. Vocês estão aqui comigo ou não? Estão acompanhando? Então vamos construindo. Segunda coisa, Jesus afirmou em Lucas 12:15 que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Sabe o que Paulo também disse? Que ele poderia viver em paz, tendo muito ou tendo pouco. Por quê?
porque Deus o fortaleceria. Pode tirar o texto ali, tá? Porque Deus o fortaleceria. Aquele texto famoso que nós, usamos muito, tudo posso naquele que me fortalece, as pessoas usam para profetizar sobre si mesmo bênçãos. Tudo posso. Estou solteiro e solteira há 15 anos, mas posso casar ainda. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso ficar rico. Posso isso, posso aquilo. Irmãos, Paulo está falando disso aqui que eu estou dizendo. Ele falou, eu sei viver em abundância, eu sei viver em escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus afirmou, a vida de um camarada, a vida de alguém não é determinada, não é pautada, não é rotulada pela quantidade de bens que ele possui. O cara é top, não é porque ele tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Então, olha a diferença do conceito natural, do conceito humano, que eu digo no contexto mundano, vamos dizer assim, ok? Terceira coisa, o mundano diz que segue o seu coração, faz aquilo que te dá na telha, aí, pecado ou não, não interessa, seja feliz. Sabe o que Jesus falou? Lucas 14, 33, pode tirar o texto, tá? Lucas 14, 33, que para ser seu discípulo, nós deveríamos renunciar tudo. Rapaz, renunciar tudo. Sabe o que Paulo disse? Que nós deveríamos oferecer o nosso corpo, ou seja, os nossos desejos, as nossas paixões, como sacrifício agradável e santo a Deus. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui para você? Que a dinâmica do crente é totalmente diferente da dinâmica do mundo, sim ou não? Então, enquanto a paz daqueles que não creem em Jesus se dá pelo cenário favorável, pela abundância de bens e por ser feliz segundo o seu próprio coração, a paz concedida por Deus, ela nos alcança em qualquer cenário, seja de abundância ou de escassez, com muitos bens ou passando privações, e mesmo em meio aos sofrimentos por suas renúncias. O que eu estou tentando te dizer? Sobre nós repousa uma paz que não é circunstancial. Você pode estar vivendo dias maravilhosos no seu trabalho ou não, Deus tem paz para você. Você pode estar enfrentando crises na sua empresa, Deus tem paz para você. As circunstâncias podem não estar favoráveis, Deus tem paz para você. Então a nossa paz, ela não está atrelada a algo, a nossa paz não depende de algo, a nossa paz depende de alguém. Alguém quem? Cristo. Ele é a fonte de paz. Escute aqui, talvez você entrou nesse lugar e há tempos você não tem paz, porque a tua vida está um caos. Deus quer te alcançar nessa noite, Ele quer alcançar o seu coração, Ele quer te trazer paz, porque escute, paz é uma promessa de Deus. Paz é uma promessa de Deus. E gente, vamos lá, quem não quer ter paz na vida? Quem não quer ter paz na vida? Quem não quer ter paz na vida? Por isso que a Bíblia ela afirma duas coisas muito interessantes. Primeira, a paz é um fruto do Espírito. Olha lá, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito então não são os frutos. Liçãozinha de casa, mergulhando na palavra aqui, é o fruto, composto de muitas virtudes, e elas são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então a paz não é um produto da circunstância, a paz não é um produto da sua conta bancária, a paz não é um produto, escute, de um relacionamento, de um casamento. A paz, ela é fruto do Espírito, ela é produto, ela é resultado da vida de Deus em você, ela é resultado da sua comunhão com o Espírito. Eu vou repetir, não importa o que você está passando, Deus tem paz para você em meio às suas guerras. Segunda coisa,
a paz, além de ser um fruto do Espírito, a paz é um fruto do reino de Deus. E esse reino que foi estabelecido nessa primeira parte aqui sobre nós, não é um reino externo, mas é um reino interno. Pastor, não entendi, me explica, escute. Quando Jesus veio ao mundo, os judeus esperavam tipo um líder político, militar, alguém que ia acabar com os romanos que os oprimiam naquela época, e ele, sei lá, ia sentar no trono dele lá, acabar com todo mundo e falar assim: o Messias chegou, sou libertador, dominei geral, vou governar tudo aqui, acabou. Eles esperavam um líder político, um rei de fato. Mas Jesus, um dia ele voltará para reinar nessa terra, tudo bem até aqui? Só que o reino que ele estabeleceu nessa primeira fase é um reino espiritual. Por isso Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Então, se um dia Jesus ainda vai voltar e vai reinar aqui, que reino é esse que ele veio para estabelecer nessa primeira vinda aí, que se você não leu na Bíblia, você assistiu algum filme sobre Páscoa ou qualquer outra coisa assim? Que reino é esse? Lucas capítulo 17, versículos 20 a 21, nos ensina. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, ou seja, não é o que você enxerga, está lá, dominou agora, rei Jesus, está coroando ali e tal, e não sei o quê. Aí ele diz: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se você botar na revista atualizada, ele está dentro de vós. Então o que eu estou tentando te dizer? O reino de Deus se manifesta em nosso interior, tudo bem? Então eu estava explicando aqui para vocês, a paz é um fruto do Espírito, é fruto da sua comunhão com Deus, mas também a paz é produto da manifestação do reino de Deus, que não é visível nessa primeira fase. Ele não é um reino físico, é um reino espiritual que está dentro de nós. E Romanos 14, 17 diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que? Justiça, alegria e paz. Opa! Então peraí, Jesus veio para estabelecer um reino que é espiritual. Esse reino que é espiritual me toca-me interiormente, internamente, espiritualmente. E parte da manifestação desse reino em mim é o que? É a paz. Jesus veio trazer a mim e a você paz. Tudo bem aqui ou não, gente? Então, não adianta você buscar paz em outras coisas. Não adianta, você não vai encontrar. Então o texto está dizendo que o Senhor está comunicando a mim e a você hoje. Ele tem paz, essa paz vem dele, apenas dele, somente dele. Não importam as circunstâncias da sua vida. Eu já disse e vou repetir: talvez você entrou aqui aflito, machucado, ferido, com a sua vida virada do avesso. O Senhor vai trazer auxílio, mas mais do que isso, Ele vai trazer paz sobre você. Paz para que você possa seguir, continuar lutando, continuar perseverando. Então, amados irmãos, eu não sei se isso te empolga, mas me empolga muito. Me empolga demais. Deus tem paz, é um fruto do Espírito, é algo que vai ser manifesto no meu interior. Agora, pastor, legal, tudo bem, entendi o conceito. Entendi, agora, como que eu faço para ter acesso a essa paz? Como que eu acesso essa paz? Como que eu pego ela? Porque eu sou esse cara aí que está virado ao avesso, e eu preciso de paz. Como que eu faço? Algumas coisas aqui, a primeira delas, primeira coisa que você precisa entender é sobre a paz com Deus. Antes de nós falarmos da paz de Deus, nós vamos falar da paz com Deus. Paz o quê? Paz com Deus. Paz com Deus. Tudo começa com essa paz. O que isso significa, amados irmãos? Não tem como nós desfrutarmos de paz sem nos voltarmos a Deus. A paz verdadeira, genuína,
divina, que é fruto do Espírito, que é produto da manifestação do reino de Deus em nós, ela só pode ser acessada depois da conversão. Essa paz genuína que segue a mim e a você, ela pode ser apenas acessada por nós, a partir do momento que nos tornamos filhos de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu preciso que você entenda esse conceito aqui. Nós fomos salvos não por causa de mérito, tudo bem? Vamos imaginar que você nasceu e você nunca cometeu um pecado na sua vida. Eu acredito que ninguém aqui passou por isso, né? Se eu perguntar quem não cometeu um pecado essa semana, ou quem cometeu um pecado essa semana, todos nós aqui levantaríamos as mãos. Então, amados irmãos, a nossa salvação, ela não se dá porque nós somos bonzinhos, ou você é top, ou você é o cara, você é santo realmente. Não, nós fomos salvos porque Jesus, que nunca pecou, se fez maldição no nosso lugar. Então ele cumpriu ou tomou sobre si a pena que era para ser dada a nós por causa dos nossos pecados. Agora, ainda que nós nunca tivéssemos pecado na vida, mesmo assim nós não seríamos salvos, porque a salvação ela é dada por graça. Agora, por que eu estou te falando isso? Por que eu estou explanando isso a vocês? Porque a paz, ela é resultado da nossa conexão com Deus. Você só pode se conectar com Deus por causa de Jesus. Aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos traz esse peso, essa falta de paz, é removido quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Pastor, não estou entendendo, me mostra um texto. Te mostro, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo é que a verdadeira paz, essa paz que é fruto do Espírito, essa paz que é resultado da manifestação do reino em nós, ela é dada por quê? Porque nós fomos alcançados por Jesus. Ela é dada por quê? Porque nós fomos justificados por aquilo que Jesus fez na cruz. É uma paz concedida a todos aqueles que são filhos de Deus e não criaturas de Deus. Todo mundo aqui, todos nós fomos criados por Deus. Agora, a partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus, você muda o teu status. Teu RG muda lá, muda a tua filiação. Você começa a ser filho de Deus Pai. Amém ou não? Vocês estão aqui? Então, essa paz, ela é dada aos filhos. Então, nós temos paz com Deus, por causa da obra de Jesus. Nós temos paz com Deus, porque nós reconhecemos que somos pecadores, e nós precisamos de salvação. Gente, nós temos paz com Deus, porque nos arrependemos de nossos pecados, e cremos em Jesus, pela fé. Nós somos então salvos pela graça. Ou seja, talvez você entrou aqui, você nunca teve encontro com Jesus. Talvez você está distante de Deus, faz tempo que você não vem para a igreja, faz tempo que você não busca Deus, tem vivido uma vida fora da palavra de Deus. Escute, Deus quer te reconectar com Ele. Ele quer que você seja salvo e alcançado, e não há paz sem isso. Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender, amados. A primeira coisa para termos paz é resolvermos o problema da falta de paz com Deus, e isso é resultado da nossa entrega a Ele, ou isso acontece quando nós entregamos nosso coração a Jesus. Olha que interessante que diz Isaías, capítulo 53, versículo 5. A primeira coisa para termos paz é resolvermos o problema da falta de... Vocês estão pegando aí ou não? Estão gostando?
Vamos lá. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha agora o texto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos paz por causa de Jesus. Pastor, não estou convencido, me dá mais um texto, te dou, Efésios 2, 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Então tudo começa, amados irmãos, com a resolução do quê? Da falta de paz com Deus. Tudo começa com entregar a nossa vida a Cristo Jesus. Você não vai encontrar a verdadeira paz em nada. Sem Cristo, a paz que você sente, ela vai depender de circunstâncias. Vai depender de você ter dinheiro, ter bens, ter essa segurança. Vai depender do cenário que você vive. Vai depender de todas essas coisas que eu disse. Agora, a partir do momento que você caminha com Cristo, você acessa a paz que é sobrenatural, acima do natural, que independe das circunstâncias. Vocês estão aqui ou não? Posso ir mais um pouco? Ou termino por aqui? Vamos embora ou não? Então vamos seguir. Falei sobre a paz com Deus. Agora eu quero falar com vocês sobre a paz de Deus. Então, a partir do momento que você entregou a tua vida a Jesus, a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados, você começa a ter paz com Deus. E assim você consegue acessar a paz de Deus. Essa paz que não é circunstancial, essa paz que é uma promessa para os filhos de Deus, essa paz que é fruto do Espírito. Essa paz, ela emana do interior daquele que tem um compromisso com Jesus, daquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo. Irmãos, sabe qual que é a definição bíblica, uma das definições aqui sobre paz? Quando você vai estudar o original da palavra aqui, uma das características sobre paz no grego é um estado tranquilo de alma. Estado tranquilo de alma. Procura alguém perto de você, olha bem no olho dele e vê se ele está tranquilo de alma ou está atribulado. Fala para ele assim: deixa de tribulação, irmão. Vamos lá. Então, o que Jesus traz para nós, tem para nós, é um estado tranquilo de alma. Ainda que o mundo caia ao seu redor. Essa, amados irmãos, é a essência daquilo que o salmista diz no Salmo 91, aquele famoso salmo. Olha lá, Salmo 91, versos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lembrando, tá? Aqui, o salmo é um cântico, é uma canção, é algo poético. Muitas figuras de linguagem são usadas pelos salmistas. Então ele não está falando de um lugar, tá? Onde que é esse lugar que Deus habita? Qual que é o endereço? Vou botar no Waze e vou para lá. Não, tá bom? Então, só para a gente contextualizar aqui. É a presença de Deus, é estar com Deus. Então ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha como isso é maravilhoso, gente. O salmista está dizendo que nós podemos encontrar ou entrar num estado tranquilo de espírito. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, porque nós nos escondemos nele, porque nós estamos em sua presença, porque ele nos fortalece. Pastor, você citou o Antigo Testamento, eu quero o Novo Testamento, eu te mostro. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, palavras de Jesus: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo,
E aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Olha que maravilhoso, amados irmãos. Então, quando você estiver atribulado, escute, você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar do fruto do Espírito. Quando você estiver atribulado, vai aparecer eu na tua mente falando paz. Minha voz vai soar no seu ouvido dizendo: clica no vídeo do YouTube. Aí você vai assistir essa palavra de novo, Deus vai falar com você. Amém ou não, gente? Aleluia. Agora, pastor, estou entendendo. Tudo começa com a paz com Deus. Então eu entrego minha vida a Jesus. E beleza, eu também entendi que eu tenho acesso à paz de Deus. Eu entendi que essa paz não é circunstancial, eu entendi que é esse estado tranquilo de alma. Eu estou entendendo, pastor. Agora, por favor, me mostra como que eu faço isso no meu dia a dia. O que eu preciso fazer amanhã? Ou saindo daqui para ter acesso a essa paz? Ou ela é só automática, você só entende e acessa? Parte é a revelação, parte é o entendimento. Agora, você precisa cooperar com isso. Como? Então nós vamos tratar aqui sobre alguns pontos. Primeiro deles, para você acessar a paz, andar nesse estado de paz, que é um fruto do Espírito, que é uma promessa, você precisa andar em justiça. Você precisa andar em justiça. Quero que você acompanhe comigo dois textos. Põe para mim aí, Romanos 6, 23. Olha lá. O salário do pecado é a morte. Ou seja, o produto, o resultado, a consequência do pecado é a morte. A morte espiritual, muitas vezes a morte física. Mas qual é o resultado do pecado? Dor, tribulação, problemas, aflições, morte. Você passa 2 capítulos para frente, Romanos 8, versículo 6. A inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Vida e paz. Então, de um lado, Paulo está falando assim, que o resultado de uma vida de pecado é a morte, é a aflição, é a dor. E de outro lado, Paulo está falando, mas aquele que se inclina para as coisas de Deus, aquele que se volta a Deus, aquele que se submete a Deus, ele tem paz. O que eu estou tentando dizer para você, crente? Escute o teu pastor com muito amor e muito carinho. Olha para mim. Não há paz para um crente que vive em pecado. Vou falar de outro jeito para você entender. Para de ficar com o pé no mundo e o pé na igreja. Você não vai ter paz. Vou falar de um outro jeito. Larga aquilo que você sabe que você tem que largar. Porque senão, você não vai ter paz. Deu para entender agora? Paulo está falando, o salário do pecado é a morte. Agora, a inclinação para as coisas do Espírito é vida e paz. Quando você entrega a tua vida a Jesus, você se torna uma nova criatura. Há uma nova natureza em você. E você agora, ao pecar, você luta contra essa nova natureza. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você casou, certo? Você casou, você está aliançado com uma pessoa, sim ou não? Você pode ter outra pessoa na tua vida. Você pode ficar olhando para a mulher dos outros. Você pode ficar mandando mensagem no direct. Você pode ficar curtindo fotos, escrevendo linda. Fala, Jeová! O que eu estou tentando te dizer aqui? Cara, você está casado. Irmã, você está casada. Existe a conduta X de você. Você está numa nova condição de vida. Você está aliançada com alguém. Você tem agora um cônjuge.
existe de você uma postura. Então, só para fazer um paralelo para você entender. Enquanto cristãos, nós temos agora uma nova natureza, e a natureza que caminha em direção à santidade. Se eu então vivo de maneira inversa, se eu caminho no pecado, eu estou lutando, eu estou indo contra essa natureza que Deus me deu, e isso vai gerar em você aflição, problema, treta, BO, falta de paz, crise, irmão, sofrimento, dor. Sim ou não? Vocês estão aqui? Vocês estão quietinhos, eu fico agoniado. Vocês estão pegando ou não está entendendo? Glória a Deus, aleluia. Aí que está sem o fundo. Olha lá, gente. Tito 2, versículos 11 a 13. Olha lá. Nós somos salvos pela... Você fala graça, tá? Nós somos salvos pela... graça. Beleza? Somos salvos pela graça. Só que a graça, ela não tem apenas esse conceito, ou esse poder, ou esse objetivo de nos salvar. A graça, ela tem uma segunda vertente, que é o quê? Também nos capacitar. Então a graça que nos salva, é a graça que também nos santifica. A mesma graça que nos salva, é o poder de Deus que nos transforma, que nos leva a viver uma vida que agrada a Deus. Então é nesse conceito aqui, ou dentro desse contexto que Paulo está falando a Tito. Então ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Então, você é salvo pela graça. Só que ele diz na sequência do texto, olha lá, ela quem? A graça. Ela nos educa, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então ele está dizendo assim, a mesma graça que te salvou, é a graça que quer agora transformar você. Logo, eu sou salvo do pecado, para não mais viver em pecado, porque o pecado traz morte, o pecado me mata espiritualmente, o pecado só traz dor. Agora, uma vida que agrada a Deus, me enche de paz. Quer ter paz, crente? Ande em retidão. Pastor, mas eu tenho muita coisa para mudar. Todos nós temos. Quando eu falo retidão, não estou falando perfeição, ou melhor, eu não estou dizendo que você não pode errar, porque a Bíblia diz, se nós pecarmos, nós temos um advogado, Jesus Cristo, nós podemos nos arrepender e pedir perdão, Ele nos perdoa. O que eu estou tentando te dizer é, você precisa viver em arrependimento. Cara, eu pisei na bola, Senhor, me perdoa, me muda, me transforma. Essa dinâmica é uma dinâmica que nos conduz à paz. Olha como Paulo aos Tessalonicenses, ele conecta paz e santidade. Estou indo para o final, gente, paz e santidade. O mesmo Deus da paz, olha lá, 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo. E que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu citei Romanos 14:17? Põe para mim aí, que o reino de Deus que habita em nós, ele é paz, lembra que eu falei? Mas o reino também é alegria e, olha lá, justiça. O reino de Deus também é justiça, é retidão. A nova tradução na linguagem de hoje, não sei se você tem aí, vê se tem a NTLH. A NTLH diz assim, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em justiça e retidão, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Então, irmãos e irmãs, se você quer acessar a paz, ande em justiça, pare de dar murro em ponta de faca, pare de ficar com o pé no mundo, pé na igreja, viva uma vida com Cristo, amém ou não? Amém. Segunda coisa que nós temos que fazer para acessar a paz, aqui é um pouco mais rápido, você pode acessar a paz pela oração. Ah, pastor, mas você vai gastar tempo na pregação falando sobre algo tão básico.
É básico, a pergunta é, será que nós temos praticado? Vou tomar uma água para dar tempo de você pensar. É básico, mas às vezes a gente não pratica. Olha o que a Bíblia nos recomenda. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças, já agradecendo, já reconhecendo que Ele vai cuidar de você. Aí olha a consequência, irmãos, olha que coisa maravilhosa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Ele está falando, se você orar, se você entregar diante de Deus, crendo que Ele vai fazer, que Ele é teu Pai, que Ele cuida de você, você terá acesso a uma paz que excede as circunstâncias, excede o entendimento, que vai além da loucura que está acontecendo aí no seu dia a dia, dos BO que você está enfrentando. Por isso que 1 Pedro 5,7 diz assim, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Então, meu irmão e minha irmã, saindo daqui, você vai chegar em casa, ou no teu carro, enfim, algum momento, você vai entregar diante de Deus, ou aqui hoje, no momento do louvor, você vai entregar diante de Deus, os seus anseios, aquilo que te aflige, aquilo que te atormenta, e você vai colocar diante de Deus, vai expressar diante dele a sua fé. Por quê? Porque isso fará com que o teu coração acesse a paz que vem dele. Escute, o evangelho que a gente vive, que você vive, que nós vivemos, precisa ser prático. Teologia precisa nos conduzir para a prática. Não adianta a gente ficar falando um monte de coisa bonita aqui, e aí você sai daqui e não fazer nada, eu não fazer nada, e a gente viver um evangelho intelectual. Nós temos que viver um evangelho prático, amém, amados? Então, diante dos momentos de tribulações, se lembre dessas palavras, coloque diante de Deus as suas aflições, reconheça, seja constantemente agradecido, já dê a Ele ações de graças, reconhecendo que Ele vai cuidar de você. Terceira e penúltima coisa aqui, como que você acessa a paz? Então, andando em justiça, orando, e terceira coisa aqui, meditando na palavra. Eu falei sobre isso alguns cultos atrás, mas eu queria reforçar porque isso é muito interessante. O que não é meditar, é ficar lá, isso não é meditar, tá? Biblicamente. E o que não é meditar, só ficar pensando. Nós achamos que meditar é só pensar, é passar na cabeça. Ah, passou na minha cabeça. Pensei sobre algo. Ah, eu li um texto aqui, pensei, meditei. Meditar é algo profundo. Meditar no hebraico, a palavra hagá, ela fala sobre pensar e refletir, mas fala também sobre murmurar, proferir, falar. Pastor, não estou entendendo, me explica, te explico. Você já percebeu como que você faz quando você começa a enfrentar um problema? Você está lá mal, abatido, você acha que tua vida não vai mudar, que sua carreira nunca vai deslanchar, que profissionalmente nada vai acontecer na sua vida. Você está naquele dia que você tem vontade, deita no sofá e, eu vou morrer. Como que começou isso? Eu vou te falar. Sabe como começou? Alguma circunstância aconteceu, algo rolou, e você começou a pensar naquilo, e falar sobre aquilo. Aí você pensou, puxa vida, você está pensando, né? Ah, lá no meu trabalho, eu já vi que meu chefe não gosta muito de mim. Aí você está pensando, você está falando, você está lá no chuveiro. Ah, eu acho que meu chefe não gosta de mim, porque talvez tal dia lá ele me olhou com a cara feia, eu faço as coisas, ele não me elogia, não põe estrelinha lá no meu currículo, não dá pontinho no RH, estou brincando, tá? Mas você está lá, você está pensando. Aí você, cara, era para eu ser promovido uma vez, eu não fui, agora era para eu ser de novo, todo mundo achava que era eu e não sou eu, foi o outro. Aí você olha, não, o cara lá recebeu o aumento de salário, eu não recebi, e você começa a pensar e falar aquilo, aí você começa a murmurar, você começa a proferir, aí você liga para alguém e fala, você não sabe o que aconteceu,
E aí você pensa naquilo e fala de novo, pensa naquilo e fala de novo. Aí você liga para sua mãe, que foi, filho? Calma, criatura, fala direito. Aí você acalma, aí você conta tudo. Você já revisitou esses pensamentos e já falou sobre ele 3, 4, 5, 6 vezes. Aí no outro dia você está estirado na cama e você não consegue sair do lugar. Sabe por quê? Você meditou no problema. Sabe o que a Bíblia diz? Que você precisa meditar na palavra. Põe para mim Filipenses 4,19. Aí você está passando uma situação difícil, e você não vai negar o problema, não estou dizendo que você tem que negar o problema, ok? Você não pode negar o problema, senão aí você é doido, você não pode negar o problema, mas você está passando um momento difícil, dificuldade, e aí você entende, cara, Deus é o meu Senhor, eu ando em retidão, eu sou fiel nos dízimos das ofertas, eu tenho uma aliança com Deus, aí você vai para a palavra, aí você começa a refletir, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Aí você lê uma vez, aí você lê 2 vezes, aí você lê 3 vezes, aí você escreve isso daí no seu caderno, você escreve na agenda, aí você dá o play lá, escuta 300 mil vezes, mesmo capítulo de Filipenses, indo para o carro, e aí você começa a orar, Senhor, eu entro agora em oração pela minha vida, Pai, eu estou enfrentando isso e aquilo, eu sei que a situação está difícil, mas eu vou para a palavra agora, Senhor, a tua palavra me garante que o Senhor vai me suprir tudo o que eu preciso, porque o Senhor é bom, o Senhor é o meu pastor. Você vai lá para o Salmo 23, aí você começa a colocar, Senhor, eu coloco o meu coração diante do teu altar, eu coloco a minha alma diante do Senhor, eu faço como o Senhor me ensinou em Mateus 11, 28, 29, eu troco o meu fardo com o teu, Senhor, eu acesso a tua palavra agora, eu reivindico isso. Aí você vai lá para Efésios 3:20, põe Efésios 3:20 para mim, e aí você começa a orar, você começa a guerrear, você começa a meditar, e aí você diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Sabe o que acontece, irmão? Você permanece firme, as circunstâncias vão estar lá amanhã, mas você está de pé para vencer. Os teus problemas estão lá batendo na sua porta, mas você se lembra que há um Deus que cuida de você. Medite na palavra, você vai acessar a paz que excede o entendimento, porque a tua confiança, escute, a tua confiança não pode estar na promessa, ela precisa estar no emissor da promessa. Você olha e fala, mas eu tenho uma promessa que eu vou passar por isso. Às vezes a promessa, ou melhor, tem uma promessa que vai acontecer tal coisa, por mais que o cenário esteja difícil. E aí você fica olhando para a promessa, aí você fica sem esperança. Por quê? Porque a promessa parece mais maluca ainda. Porque que coisa doida, a circunstância, cara, está tudo virado aqui, eu jamais vou conseguir ver isso. Só que se você coloca a sua esperança no emissor da promessa, Deus, que faz infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, o Deus Criador, você então tem esperança. Por isso que Paulo disse, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, que isso ocupe o pensamento de vocês, nisso pensais. Medite na palavra, irmão, medite nas escrituras. Sabe por quê? O escritor de Hebreus 4:12, ele diz que a palavra, ela tem uma característica, ela é viva e eficaz. Ou seja, ela entra aqui, e ela quebra tudo aquilo que tem consumido a sua alma, ela desfaz tudo aquilo que tem consumido o seu coração. A palavra é viva. Para de meditar nos problemas, para de meditar nas circunstâncias complicadas, difíceis, nas impossibilidades, medite na palavra. Amém? E quarta e última coisa para a gente fechar aqui, pastor, como que eu faço para ter paz? A quarta face dessa paz, ou a quarta coisa prática dessa paz é: tenha paz com os outros.
Escute isso. Talvez você não tenha tido paz dentro de você, porque você não tem paz com os outros. Vocês estão aqui ou não? Deixa eu te falar algo aqui, ó. A falta de perdão vai entortar o negócio agora, pode ou não? A falta de perdão é um pecado. Vou falar de outro jeito. Talvez alguém pecou contra você, mas você também não pode cometer um pecado não perdoando essa pessoa. A falta de perdão é um pecado. Pastor, mostra na palavra, Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, olha lá, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem. E aí ele linka aqui, ó, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Difícil, hein, irmão? É Bíblia, não é opinião do pastor. Olha lá, quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, porque senão você não vai ser perdoado. Talvez sua falta de paz não é porque você não medite na palavra, talvez você medite na palavra, talvez você medita na palavra, você é uma pessoa de oração, você tenha andado em retidão em muitas coisas, mas talvez você tenha estado ressentido com alguém. Talvez no seu coração brotou uma raiz de amargura. Talvez você está ofendido com alguém. Olha o que o escritor de Hebreus diz, Hebreus 12, 15, eu estou terminando. Cuidem, para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação. Olha lá. E por meio dela muitos sejam contaminados. Então a amargura, ela contamina os outros. Você já percebeu quando você está contaminado em relação a alguém, você fala desse alguém para um monte de gente? É o que o texto está falando. E ele fala o quê? Que essa amargura, ela perturba você. Ela perturba você. Só que nessa noite você vai lidar com toda a raiz de amargura em nome de Jesus. Se você voltar um versículo, você vai perceber que o autor conecta santidade e paz. Olha lá. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então talvez, está tudo bem nos outros pontos que eu falei, mas dentro do teu coração, você tem alguma coisa contra alguém, e Jesus está te chamando para lidar com isso hoje. Por falar em Jesus, Mateus 5,9 diz que Jesus nos chama a sermos pacificadores. Então ele diz, ó, feliz, bem-aventurado é feliz, feliz os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Romanos 12, 18, por isso que Paulo disse, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. O que fazer então? Efésios 4, 32, último texto. Pelo contrário, sejam bondosos, sejam compassivos uns para com os outros, perdoem uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, amados irmãos, Deus está nos chamando a termos paz com os outros, a sermos bondosos, compassivos, misericordiosos e perdoando uns aos outros. Sabe por quê? Jesus nos perdoou. Às vezes nós somos tão a ferro e fogo com os outros, só que nós nos esquecemos que éramos nós que deveríamos estar pendurados naquela cruz. Nós nos esquecemos que Jesus nos perdoou. Nós nos esquecemos que nós fomos alvo da graça de Deus. Nós nos esquecemos quantas vezes pessoas não nos perdoaram por coisas que nós fizemos a elas. E nós tentamos aplicar para o outro uma medida que não foi aplicada para nós. Então Jesus está nos chamando a sermos pacificadores e perdoadores. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós tenhamos paz. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça.